Olha, vamos então aí para a aula 4, por final dessa parte aqui da apresentação, tá? Então, aqui é tratado o quê? Da resolução do contrato. A resolução do contrato, ela irá acontecer quando a impossibilidade do seu cumprimento ela for absoluta, não quando ela for temporária e também naquela parte que ela puder ser cumprida, ela vai poder ser cumprida. Quando a resolução ela puder ser então parcial, como inadimplemento parcial, ou seja, na parte que é possível ser cumprida, ela assim será. Você que está acompanhando aí nos slides comigo, então eu digo, olha, ocorrerá a resolução do contrato quando a impossibilidade for absoluta em cumprir a obrigação. Então o que acontece? Eu vou aplicar as regras, como eu mencionei aqui, do inadimplemento parcial e total para esse tipo de obrigação. O juiz não poderá de ofício resolver o contrato, isso é muito importante, tem que haver um pedido da parte para que exista a resolução. E quando a impossibilidade ela é absoluta, você tem que analisar se ela pode ser, se ela é parcial ou pode ser absoluta. Vamos pegar aqui o exemplo que eu menciono ali no slide. Houve um contrato para ter um jogo do Barcelona e São Paulo, na cidade de São Paulo. Agora, a figura do Messi, ela era fundamental naquele contrato ou não? Poderia haver a partida sem o jogo do Messi. Isso daí as partes devem estabelecer. O que eu quero dizer com esse jogo? A situação fica mais fácil. Mas quando algum elemento for essencial para aquele contrato, a parte tem que dizer, olha, sem ele, sem a presença daquele elemento, o contrato vai ser resolvido. Nesse caso do jogo do Messi, se o Messi for essencial e ele não puder ir para a partida, vai ser resolvido o contrato. Agora, se o jogo puder ser realizado, porque o time vai lá, o Barcelona vai lá. Agora, sem o Messi, o jogo vai ter Barcelona e São Paulo. Se o Messi não for essencial, a partida, então, ela poderá ser realizada. Então, é importante ser feita essa análise para ver se eu teria uma causa de resolução do contrato ou se simplesmente a resolução poderá ser parcial. Eu falo aqui da resolução do contrato, quando não for o caso de resolução, o caso de resolução aqui é quando o inadimplemento for absoluto, quando o inadimplemento for temporário, não. Lembra no início que eu falei lá da questão dos shows que iriam ser realizados durante o período da pandemia. Não podem mais porque as casas de espetáculos estavam fechadas. Hoje não podem por causa da questão do coronavírus, que não pode haver aglomeração de pessoas. Mas então, vejam, esse inadimplemento, ele, pelo momento, ele é temporário. Então, o que acontece? Enquanto o inadimplemento ele for temporário e puder ser realizado posteriormente, não vai haver resolução do contrato. É o que está acontecendo com as passagens aéreas, tá? É considerado aí o inadimplemento temporário. Então, o interesse é uma questão aí que está acima da vontade das partes nesse momento, que é o interesse em ser mantidos os contratos por uma questão da própria economia. Então, existe um interesse público maior do que a vontade das partes nesse momento. Que não é simplesmente pegar e dizer, olha, seria muito simples, o passageiro não quer mais viajar agora, então ele pega o dinheiro dele e pronto, morreu o assunto, não vai mais viajar. Mas isso vai ter um problema para a economia do país maior e para essas empresas também de transporte aéreo, em virtude desses passageiros que queriam reembolso das suas passagens. Então, qual que é a intenção do governo? Porque a questão, como eu disse, existe um interesse público por trás disso. Então, o interesse é manter esses contratos, manter a contratação, para que a pessoa possa usar aquele serviço e a companhia aérea também se beneficiar daquele dinheiro que entraria para o seu caixa. Porque tanto nessa situação da passagem aérea, tanto o consumidor como o fornecedor foram prejudicados com a pandemia. Os dois estão sendo prejudicados. Então, o interesse aí é manter o contrato e não resolvê-lo. Agora, se a parte quiser resolver o contrato, como eu mencionei lá no início, nesse tipo de situação, ela teria que arcar, então, com as multas. Tá? Então, o que se visa aqui? No primeiro momento, é manter o contrato. Quando não for possível, nesse último caso que eu citei, vai haver então a sua resolução. E o que acontece diante de todas essas situações é que as partes têm que procurar negociar. Se é possível resolver o contrato, se é possível cumprir o contrato parcialmente, se cumpre parcialmente.
Se não for possível, daí tem que analisar a questão da incidência de multa, se, como eu disse, se é aquele show do Moraes Moreira que seria realizado, houve a caducidade do objeto. Por quê? Porque a pessoa não existe mais. Então, cada caso ele vai ter que ser analisado aí com questão de provas e dos fatos, tá bem? Então, é isso que eu tinha para dizer aí com relação a essa parte que nós vimos aqui da apresentação, relacionadas a este motivo superveniente e especificamente aí onde falamos sobre o artigo 393 do Código Civil. Tá legal?